No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai conhecer um dos trabalhos vencedores do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018. O compartilhamento de artigos científicos e dados de pesquisa é o assunto da tese da pesquisadora Viviane Veiga. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Viviane, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Vamos começar o programa com você falando um pouco da sua experiência acadêmica, da sua experiência profissional, para quem está assistindo ao programa Bate-Papo na Saúde, conhecer um pouquinho da Viviane, pesquisadora aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigada, eu que agradeço, o convite. Bem, eu sou formada em biblioteconomia, eu sou bibliotecária, me formei pela Unirio e sempre tive uma necessidade muito grande, como eu obtive esse acesso à informação, em dar esse acesso à informação para outras pessoas também. Era um desejo do meu coração sempre, desde pequena, desde adolescente, ia para a biblioteca e gostava de ficar lá em meus livros. Eu vejo que os livros me ajudaram muito na minha construção e formação para a pessoa que eu sou, e eu queria dar esse acesso aos livros e à informação, a mais do que os livros, a informação para as outras pessoas também. Então, eu sou formada em biblioteconomia, fiz o mestrado em saúde pública aqui pela ENSP, e com foco na saúde eu tenho essa caminhada até chegar ao doutorado. E é justamente sobre o acesso à informação que a sua tese trata, a tese que foi uma das vencedoras do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018. De onde partiu esse seu interesse pelo tema da sua tese? No mestrado, eu trabalhei sobre a questão da interoperabilidade entre bases de dados para ampliar o acesso à informação. E aí, logo depois, nós começamos a trabalhar com a temática do acesso aberto, tanto na Fiocruz quanto fora. E dentro do acesso aberto veio todo esse movimento da ciência aberta. E aí a minha tese vem justamente para tratar sobre esse assunto, sobre o movimento, esse grande movimento que é a ciência aberta. E aí você resolveu ir para o campo das neurociências, É o acesso aberto à informação no campo das neurociências. Por que esse interesse? Tem dois motivos. Um primeiro foi que eu trabalhei no IFF desde 2002, entrei na Fiocruz em 2002 e fui para o Instituto Fernandes Figueira. E lá eu ficava sempre muito sensibilizada com crianças que nasceram ali no IFF e estavam com 5, 6, 7, 8 anos de idade e nunca tinham saído do hospital por causa dessas doenças neurológicas. A gente sabe que o hospital é referência nessa área. E via o potencial do acesso à informação, e principalmente aos dados de pesquisa, para o progresso da ciência e a promoção da saúde dessas crianças e até a descoberta de novos tratamentos para doenças que não têm tratamento atualmente, que poderiam fazer com que essas crianças pudessem ser retiradas desse hospital, receber a cura ou um tratamento e pudessem ir para sua casa. E por outro lado também, eu tenho na minha casa essa experiência, eu tenho um filho com necessidades especiais e precisando dessa ciência aberta e desses dados de pesquisa, também não tem diagnóstico, e como os dados de pesquisa podem apoiar e ajudar para que essas crianças tenham um tratamento e até a cura. E qual é a questão principal colocada na sua tese? Então, a minha tese, o problema principal é entender a percepção do pesquisador, principalmente os neurocientistas, que foi o meu foco, quanto ao compartilhamento de artigos e dados de pesquisa, entender o comportamento deles no compartilhamento e quais são os estímulos e as barreiras para esse compartilhamento. E hoje no mundo, a partir dos seus estudos, da sua experiência profissional, como é que se dá esse compartilhamento de acesso à informação, de dados de pesquisa, de artigos científicos? O compartilhamento de artigos científicos, o movimento de acesso aberto à produção científica é um movimento que foca muito na produção do artigo científico. Outras tipologias também estão dentro desse movimento, como os relatórios de pesquisa, os recursos educacionais abertos e várias outras tipologias. Mas o foco do movimento se iniciou lá em 2002
com a abertura do artigo científico, compartilhar esse artigo científico de forma que qualquer pesquisador pudesse ter acesso e, através desse conhecimento, né, da leitura e do conhecimento dessa produção, desse artigo, ele pudesse desenvolver a sua pesquisa também. Esse movimento cresceu e foi muito forte. A Fiocruz é vanguarda também aqui nesse movimento. A Fiocruz tem o seu repositório institucional, a Fiocruz trabalha em prol, tem uma política de acesso aberto ao conhecimento já instituída, uma política que até é referência para as outras instituições no Brasil. E a partir do movimento do acesso aberto começou um passo a mais, que foi o movimento da ciência aberta. Então, o movimento da ciência aberta é um grande guarda-chuva, mas que é um movimento mundial, né? É um movimento mundial, né, que muito forte na Europa, que ele coloca o quê? O pilar dele é o acesso aberto à produção científica e o acesso aberto aos dados de pesquisa. Mas tem outras coisas ali dentro, como a abertura de todo o processo científico, na verdade. O movimento da ciência aberta, ela busca uma abertura de todo o processo científico. E aí você tem vários outros elementos, até um Open Peer Review, que é uma revisão por pares aberta, é você trabalhar com softwares, sistemas abertos, né? É uma ciência que se coloca como uma ciência mais colaborativa. Então, assim, tira o pesquisador de um trabalho mais de isolamento, mas ele começa a trabalhar de uma forma cooperativa, e isso, com o suporte das tecnologias de informação, foi possível, né? Antes não era possível e agora é possível porque a gente tem tecnologia para isso. Então, esse movimento de ciência aberta, ele se coloca, é um grande guarda-chuva. E o meu foco na tese foi trabalhar com dois, que são os pilares desse movimento, com dois pedacinhos, que é o artigo científico, a abertura dessa produção já estabelecida, uma produção revisada por pares, uma produção que já é culturalmente já é conhecido, esse compartilhamento, mas é um compartilhamento muito fechado, né? O artigo científico você publica ali num periódico. Se aquele periódico for de acesso aberto, todo mundo tem acesso. Sim. Mas se aquele periódico for de acesso fechado, restrito, poucas pessoas têm acesso. Só quem tem acesso são instituições que têm dinheiro ou pesquisador que tem o recurso, porque é muito caro o acesso. Então, e aumenta a desigualdade. Na verdade, esse modelo de publicar, esse modelo da comunicação científica atual, ele aumenta a desigualdade por conta disso. Os países e as instituições e o pesquisador que tem dinheiro, ele consegue cada vez mais produzir mais pesquisa porque ele tem acesso à informação de ponta. Aquele pesquisador que não tem o recurso financeiro, ou a instituição dele, ou o país, ele acaba sempre ficando um pouquinho mais aquém porque ele não tem recurso para chegar numa informação de ponta que acabou de sair, de ser publicado aquele artigo. Então, esse é um pilar muito importante dentro desse movimento da ciência aberta. E o outro são os dados de pesquisa. O dado de pesquisa, se ele não for compartilhado e colocado de forma aberta em uma plataforma, ninguém tem acesso a ele. Muitas vezes ele se perde também, né? Ele fica lá no pendrive, no computador do pesquisador, né? Exatamente. O dado de pesquisa, por exemplo, eu fiz a minha pesquisa e eu produzi vários dados dentro da minha pesquisa. Está lá no meu computador. Se eu tiver um pouquinho mais de conhecimento da importância de eu ter um backup, eu vou colocar ele num lugar seguro. Mas, mesmo assim, muitos pesquisadores acabam a sua carreira, vão embora, levam o seu computador e levam os seus dados com ele. E a instituição e aquele recurso financeiro que foi disponibilizado, né, que financiou todos aqueles dados de pesquisa, se perde. Outra coisa importante também é que o próprio pesquisador, ele pode, acidentes acontecem, né? Então, ele pode perder os seus dados de pesquisa porque perdeu o pendrive. Perdeu o computador deu pau, ele fica sem aqueles dados de pesquisa. E aí, como é que ele vai fazer? Toda uma pesquisa, às vezes de anos, se perde porque não teve uma segurança e todo um tratamento ideal de gestão dos dados de pesquisa como deveria ser feito. Nas minhas entrevistas, eu trabalhei, né, com algumas metodologias e fiz entrevista também. Teve um pesquisador que, quando eu fiz a entrevista com ele falou assim: Viviane, que exatamente nesse momento que você está me fazendo essa pergunta, né, dessa sua pesquisa, aconteceu algo comigo. Eu estou precisando dos dados de uma pesquisadora que trabalhava comigo aqui. Ela saiu e levou todos os dados e eu não consigo mais contato com ela. E eu estou precisando desses dados, eu preciso desses dados para a minha pesquisa e eu não tenho mais acesso a esses dados. Então, não fica mais uma gestão individual, pessoal, mas fica uma gestão dos dados institucionalizada, que é muito mais importante. E uma questão que tem que ser colocada é que, na grande maioria das vezes, o financiamento dessas pesquisas é um financiamento público.
Exatamente. E você tocou num ponto muito importante. Os dados de pesquisa, principalmente aqui no Brasil, eles são financiados em 90% das vezes por recursos públicos. Então, é o pesquisador que está numa instituição pública recebendo recursos da instituição para trabalhar, o seu salário, ele consegue um financiamento de uma agência, né, de fomento, e esse recurso normalmente vem do governo, é um recurso público também, e aí ele desenvolve a sua coleta, vai para uma região distante, faz toda a sua coleta de dados, e esses dados, quem pagou passagem, quem custeou tudo isso, fomos nós, cidadãos, né, que custeamos essa pesquisa. E esses dados depois acabam se perdendo ou se ficam privados e não ficam colocados de forma pública. Isso é algo assim que é muito importante, que a gente precisa falar, que muitas vezes, né, não é fácil essa conversa, mas é uma conversa muito necessária. Nós precisamos ter como é que eu posso dizer? Nós precisamos ter mais responsabilidade com esse recurso que a gente ganha enquanto pesquisador, a instituição também, né? Esse recurso que está dando para o pesquisador para que ele possa fazer essa pesquisa, e esses dados não podem ser perdidos. A gente sabe que existem casos que os dados devem ser guardados e ficarem de forma realmente restrita. Dados sensíveis, dados sigilosos, tem todo um trabalho, não é qualquer dado que vai ficar aberto. Mas a maioria dos dados não se enquadra nessa categoria, né? A maioria dos dados se enquadra numa categoria que poderia sim estar disponível. E aqui no Brasil existe algum tipo de lei que obrigue ao pesquisador que recebeu fomento público de disponibilizar esses dados, disponibilizar informação aberta, com exceção desses casos que você falou, de informações que, por alguns motivos, não devem ser divulgadas? Então, nós temos aqui a FAPESP, que é a agência de financiamento lá de São Paulo, que ela colocou que para algumas áreas, né, o pesquisador ele é obrigado a fazer um plano de gestão de dados, que seria o primeiro passo para depois se pensar nessa abertura. Isso é o que nós temos em termos de Brasil. Lá fora não. Lá fora já está bem mais avançada essa discussão. Muitas agências de financiamento, elas já obrigam o pesquisador a compartilhar os seus dados de pesquisa, e porque tem o compartilhamento e tem a abertura, né? Então eles já fazem essa obrigação do pesquisador compartilhar os seus dados de pesquisa. Sim, lá fora isso está mais avançado. No Brasil a gente ainda está numa discussão e no entendimento sobre de que forma seria esse compartilhamento e abertura dos dados. E Viviane, o que leva um pesquisador a ele não querer colocar os dados de pesquisa, os artigos científicos aberto ao público, abrir a informação da pesquisa dele? A minha pesquisa foi justamente fazer exatamente essa pergunta. Se é algo tão necessário, algo tão importante, a transparência, vários benefícios para a abertura e o compartilhamento de dados já foram colocados na literatura, né? Aumenta a visibilidade do pesquisador, aumenta o número de citação, muitas vezes. Enfim, são vários os benefícios para o próprio pesquisador, não só para a instituição e para a sociedade, mas para o pesquisador. Por que ele não faz esse compartilhamento? E muitas vezes as instituições estão fazendo o quê? Uma política mandatória. Então vem assim uma obrigação, né, colocar para o pesquisador que ele é obrigado a compartilhar os seus dados. E a minha tese foi justamente para entender por que o pesquisador não está tendo uma resistência? Por que ele não compartilha? Quais são as barreiras? Entender o pesquisador para a gente poder discutir, refletir e trazer a informação necessária e minimizar essas barreiras. E o que eu vi foi o seguinte: para artigo científico, um grande problema visto pelo pesquisador, né, pela percepção dele de compartilhar o seu artigo, é que ele acha que ele vai infringir os acordos de copyright. Quando ele publica um artigo, ele assina um termo, né? Ele faz um contrato. E aí ele se preocupa em infringir esse acordo. Então ele acha que pode estar fazendo. Normalmente ele assina dizendo que esse artigo que ele está assinando ali, agora não é mais dele. Esse artigo é do periódico, daquela revista, né? Daquela editora. E o que eu vi na minha pesquisa é que é um entendimento muito equivocado. Por quê? Se ele pesquisar, se ele tivesse todas as informações, ele veria que em 90% dos casos ele pode compartilhar o seu artigo. Tem várias formas e várias versões do artigo que a própria revista, a editora, ela autoriza
que o pesquisador compartilhe. Tem a própria versão do autor, tem a versão do autor que sem as marcas, né, do periódico, então ele tem umas que autorizam dessa forma e tem outras que autorizam a versão final, com logo, com tudo. Então, esses estudos já existem para dizer dessa forma. Então, às vezes, ele não compartilha porque ele tem medo, mas se muitas vezes ele for olhar, ele vai perceber que aquele artigo poderia sim estar compartilhado de forma aberta. E aqui na Fiocruz, tem uma grande facilidade para o nosso pesquisador, porque ele pode compartilhar o seu artigo sem medo nenhum. Tá certo, Viviane. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu volto a conversar com a Viviane, ela que foi uma das vencedoras do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já. Nós já temos o termo de referência da Fiocruz, o termo de referência já foi apresentado e agora nós estamos na elaboração da política de acesso aberto a dados, a política de abertura de dados de pesquisa, que a partir desse termo de referência nós vamos construir essa política para a abertura dos dados de pesquisa na Fiocruz. O Bate-Papo na Saúde sobre o Prêmio Oswaldo Cruz de Teses 2018 está de volta. Eu estou conversando com a Viviane Veiga, ela é pesquisadora aqui da Fiocruz e uma das vencedoras do prêmio na categoria Ciências Sociais e Humanas. Viviane, a gente encerrou o primeiro bloco com você falando que muitas vezes a falta de informação que leva a um cientista, a um pesquisador não divulgar de forma aberta um artigo científico, não compartilhar um artigo científico ou dados de pesquisa. Agora, e você disse também que muitas vezes a revista científica proíbe, né? Porque ela acaba tomando esses direitos para ela, né? Da pesquisa, do artigo científico. O pesquisador, ele recebe por isso, tem algum ganho financeiro para disponibilizar para a revista científica o artigo dele? Não, nada. Capital social, apenas. Não tem retorno financeiro para o pesquisador. Tem um retorno financeiro para a editora científica, né? Para aquela revista quando ela cobra, né? Porque com o movimento do acesso aberto, alguns periódicos que cobravam para o leitor mudou e agora está cobrando para o autor. Então, muitas vezes, esse retorno financeiro tem sempre para a editora quando ela não é quando ela é uma editora comercial. Se não for comercial, tudo bem, mas se for uma editora comercial, ela sim que tem um lucro com essa pesquisa, mas o autor não recebe nada para a publicação do seu artigo. E você já publicou sua tese, algum artigo científico, de forma aberta? Já, na verdade, dentro da minha tese, já tem alguns artigos que ao longo do doutorado, dos 4 anos, eu fui publicando parciais. Para eu fazer a pesquisa que eu queria fazer, como eu não tinha dados, eu não tinha informação disponibilizada, eu já tive que fazer mini pesquisas, vamos dizer assim, né? Então eu tive que fazer várias pesquisas, ter já os resultados, para com esses resultados eu fazer a minha grande, vamos dizer assim, o meu objetivo principal, para atingir o meu objetivo principal e fazer a grande pesquisa. Então esses pequenos relatos dessas pesquisas eu já publiquei em artigos científicos sim, e estão em acesso aberto. Publiquei em congressos que eu fui e estão todos disponíveis em acesso aberto, nenhuma está em acesso restrito. E por que você foi para Portugal para fazer pesquisa, para elaborar a sua tese de doutorado? Isso é importante porque esse movimento, né, do acesso aberto e da ciência aberta, ele foi muito forte e ainda é na Europa. E nós temos em Portugal uma liderança nesse movimento do acesso aberto e da ciência aberta. Por isso que eu fui fazer essa pesquisa justamente na Europa e com os pesquisadores portugueses. Nas entrevistas que você fez com pesquisadores brasileiros e portugueses, além dos relatos das barreiras encontradas, né, para o compartilhamento aberto de informações, houve também relatos de benefícios?
Sim, eu esqueci de falar da barreira para os dados de pesquisa, que a principal barreira colocada por eles é o medo, né, de perder oportunidades de publicação. Então, quando, né, olharem ali a tese, vocês vão ver que todas as barreiras colocadas, tanto para artigo quanto para dados, depois eu vou dizendo, desmistificando um pouco de que formas a gente pode, o que o pesquisador não sabe ainda, que é informação importante para que ele veja que isso não é um problema, ou não é tão grande, né? É uma dificuldade, mas que não é do tamanho que ele está achando que é. Agora, quanto aos benefícios, sim, o pesquisador que já compartilha, né? Que eu tive essas duas vertentes, eu tive pesquisadores que responderam que nunca compartilharam e tinha os pesquisadores que já compartilharam. E quem já compartilhou, aí ele pôde relatar quais são os benefícios. Aumenta a visibilidade. Aí ele fala, não, eu compartilho porque aumenta a visibilidade da minha pesquisa. Não, eu compartilho porque isso me traz um retorno, uma recompensa acadêmica e científica também, uma recompensa no sistema por causa aumenta a minha citação. Então, eles, até o dado de pesquisa, eles conseguem ver. Quem já compartilha consegue perceber os benefícios. Quem nunca compartilhou, aí não, ele ainda não conhece esses benefícios. E hoje, como é que é a política de compartilhamento de artigos científicos e de dados de pesquisa aqui da Fundação Oswaldo Cruz? Hoje, a Fiocruz disponibiliza mais ou menos quantos % do que é produzido aqui para a sociedade? Então, nós temos na Fiocruz um repositório institucional, que é o ARCA, né? Então, desde de 2011, nós temos institucionalizado esse repositório como repositório da Fiocruz e depois, em 2014, nós tivemos a instituição da Política de Acesso Aberto da Fiocruz, que deu muita força, né? Que deu um fundamento para o repositório. Então, nós temos a produção científica da Fiocruz de artigos, teses e dissertações, que são as políticas, que são as tipologias mandatórias, já colocadas no repositório institucional. Esse número está crescendo, né? Não está toda a produção lá, esse trabalho é um trabalho árduo, as bibliotecas da Fiocruz trabalham arduamente nisso, então a gente vê lá a produção de tese, a produção de dissertação da Fiocruz colocada no repositório por conta de um trabalho forte das bibliotecas da Fiocruz que estão colocando lá. E dados de pesquisa, nós estamos ainda engatinhando, vamos dizer assim, né? Nós temos dentro da Fiocruz todo um movimento para a abertura desses dados de pesquisa de forma responsável. Nós estamos trabalhando na implantação de uma plataforma que estamos chamando de Arca Dados. Então, a gente já tem o Arca para produção científica e agora estamos já pensando, né, e trabalhando e discutindo sobre a plataforma para os dados de pesquisa, que seria o Arca Dados. E também está na fase de elaboração do termo de referência para a abertura de dados da Fiocruz, é isso, né? Nós já temos o termo de referência da Fiocruz, o termo de referência já foi apresentado e agora nós estamos na elaboração da política de acesso aberto a dados, a política de abertura de dados de pesquisa, que a partir desse termo de referência nós vamos construir essa política para a abertura dos dados de pesquisa na Fiocruz. E além disso, o resultado, né, o produto da tese, ela também vem para apoiar a política que está em construção na Fiocruz para a abertura de dados de pesquisa. Então, eu faço parte do grupo de trabalho em ciência aberta da vice-presidência, né, com a coordenação da Paula Xavier. Também coordeno um grupo de trabalho dentro do ICICT na rede sobre ciência aberta. E estamos justamente agora num projeto para construir um diagnóstico para a abertura de dados de pesquisa na Fiocruz. E a partir da minha tese. Então, todo o questionário que eu apliquei com os neurocientistas em Portugal e no Brasil, eu estou pegando esse mesmo questionário, fiz uma adaptação já para a Fiocruz, já passou pelo Comitê de Ética da instituição e a gente vai aplicar esse questionário dentro da instituição para que vai ser fazer um grande diagnóstico sobre esses dados, quais são as barreiras que os nossos pesquisadores enfrentam e quais são os benefícios que eles enxergam para que a gente possa realmente colocar uma política de abertura de dados de pesquisa na Fiocruz. E qual o significado do Prêmio Oswaldo Cruz de Teses para a sua vida? Ah, gente, tem um significado muito grande. Eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento desse trabalho, né? É um trabalho assim que eu coloco mesmo o coração, é um tema que eu gosto muito e não é um reconhecimento só de um trabalho individual. Esse trabalho é um trabalho coletivo, né? Muitas pessoas estariam aqui comigo, deveriam estar recebendo esse prêmio junto comigo e vão estar lá comigo, sim, além da minha família, né, meu marido, meus filhos, minha mãe, enfim, todo mundo. Mas na própria academia aqui,
Então eu tenho meus orientadores que foram super parceiros e que construíram e que acreditaram nessa ideia, né? Tem a própria instituição que me apoiou desde o início, o próprio ICICT, os professores na minha pós-graduação do PPGIX, né? Cristina Guimarães, Inesita, e os meus orientadores, a Cícera, a Maria Manuel e o Paulo Borges, que foram assim muito parceiros mesmo para a construção desse sonho. Eu vejo isso como um sonho, né, que se realizou. E é muito gratificante quando a gente sonha e vê se tornar real. Tá certo, Viviane. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pelo Prêmio Oswaldo Cruz de Teses e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Paulo. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!